você tinha, aquilo que você pediu. O nosso Deus já está aqui nessa noite para abrir a porta para você. Feche teus olhos nessa noite. Eu quero falar aqui. Se tocar no teu coração, você vai dando glória. Feche teus olhos e entrega tudo para o nosso Deus e vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, nós estamos aqui, ó Deus, nesse lugar maravilhoso. Pai, nós queremos pedir que o Senhor venha abençoar cada irmão que está aqui nessa noite. Deus, é só o Senhor que conhece a nossa vida. Pai, aquela mãe que saiu de casa nessa noite muito triste, Pai, está aqui sentada nesse banco. Pai, ela disse que ela não ia vencer, ela não ia conseguir, mas o Senhor tem um projeto na vida dela. Pai, abençoa aquela família, Pai, que tem alguém que é alcoólatra, alguém que está bêbado, alguém que bebe, alguém que é viciado. Pai, visita a casa, a família. Pai, visita aquela mãe que nessa noite saiu de casa muito triste porque algo e alguém do seu familiar estava enfermo e ela não podia fazer nada. Pai, querido Deus, abençoa, meu Deus, nessa noite aquele irmão, aquela irmã que está desempregado, Pai. Essa porta de emprego, meu Deus, é só o Senhor que pode abrir nessa noite. Pai, aquela família que tem chorado essa semana, aquela mãe que pensou em desistir de tudo porque estava faltando algo familiar. Pai, abençoa, Pai, entra com providência, Pai. Abençoa as crianças que estão aqui nessa noite, desde o mais pequeno ao mais grande, meu Deus. Pai, abençoa aquele que chegou aqui nessa noite triste porque não pôde pagar a conta nessa semana, porque tem uma conta muito grande para pagar e não está conseguindo, Deus. Abençoa, Pai, aquela mulher que o seu casamento está fracassado. Pai, entra com providência aqui nessa noite. Abra uma porta grande para cada pai, para cada mãe. Pai, entra com providência onde tem alguém da sua família que está preso, que está no presídio, Pai. Alguém que está sendo buscado pela polícia nessa noite, Pai. Pai, visita aquela mãe, aquele pai, que a sua casa está vazia, o seu celeiro, a sua prateleira, o seu armário, Pai, está faltando algo para o jantar de hoje. Pai, aquela mãe que não tem o dinheiro, quem sabe hoje para comprar um leite para o seu filho, abençoa ela, Pai. Abra uma porta grande nessa noite. Aquela pessoa que chegou aqui enfermo nessa noite, Deus, eu peço que o Senhor venha curar. Levanta ela desse banco, levanta desse lugar com a sua vitória, Pai. Pai, visita aquela mulher, aquele homem que nessa noite não pode estar aqui, mas visita também, Pai, aquela mulher que tem um sonho de trazer alguém para sentar com ela nesse banco ou com ele nessa noite, Pai. Deposito, Pai, toda a minha confiança na sua mão nessa noite. Abençoa a pastora que está na frente do trabalho aqui, Pai, seu familiar, a sua casa. Abençoa os irmãos que me convidaram para chegar até esse lugar, meu Deus. Entra com providência lá na vida da família deles. Abençoa cada um. Não deixa que ninguém hoje volte para casa de mão vazia, Pai. Eu te agradeço nessa noite, em nome de Jesus, e a igreja pode dizer amém e aplaude Jesus. Aplauda Ele. Aleluia. Não se preocupe, porque o nosso Deus está providenciando tudo. Tem pessoa aqui que faz tempo que está pedindo para uma pessoa especial para acompanhar aqui, e essa pessoa não está vindo.
Essa pessoa não está aqui nesse lugar, mas eu quero te dizer para você que o nosso Deus está ouvindo, está vendo o teu choro, está vendo as tuas lágrimas, está vendo o teu pedido. E Ele não vai deixar você voltar para casa nessa noite sem que você realize teu sonho. A nossa vida é cheia de sonhos, cheia de projetos. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. O nosso Deus tem um projeto na tua vida. Fica firme com Ele que tudo vai dar certo. Amados, eu vou ler aqui uma palavra que está em João. João está no capítulo 6, no verso 35. É pequenas palavras só para nós podermos entender algo de Deus. João 10, 35. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Aquele que crê em Deus, olha só, aquele que crê em Deus nessa noite, você não vai passar fome, você não vai passar sede. O nosso Deus vai encher a tua casa de algo maravilhoso. Tem pessoas que às vezes pensam: mas eu não vou conseguir. Já está profetizando na sua vida. A nossa boca é boca para profetizar coisas boas como uma audição. E muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida. Nós estamos pedimos para Deus, fazemos um propósito. Mas quando você faz um propósito, você deposita na mão dele. Mas no outro dia você tira. Você já tira das mãos de Deus. Se você vai para a rua de uma empresa e você deseja colocar na justiça, como é que você faz? Você vai lá e pega teus documentos, tudo, e vai lá e coloca na mão do teu advogado. E você assina uma procuração para ele ser teu procurador daquela causa que está na justiça. Ele vai se virar com a tua causa. Você quer vitória, ele vai lutar para ganhar, porque ele vai ganhar o dele. E o nosso Deus também quer ganhar o seu coração. Quando você depositar nas mãos dele, você não vai mexer. Depositou na mão do advogado a sua causa, você foi para a rua justa causa. Justa causa, você vai ter que pegar, fazer sangue ou roubo. E se você fez algo diferente, você vai entrar na justiça, porque você foi demitida sem justa causa, sem ser justo. Mas no outro dia você chega lá no departamento pessoal e diz para o dono da empresa: mas e daí? Você vai me pagar? Como é que ficou aquele negócio nosso? Você estragou todo o projeto que o teu advogado fez. Você já meteu a mão aonde você não tinha que meter. Você depositou para ele, deu os documentos. Você tem que deixar ele fazer o melhor para você. E para Deus, quando você tem algo na tua vida, quando você tem um propósito, quando você precisa de algo de Deus, você vai fazer uma campanha. É 5, é 7, segunda-feira, ou sábado, domingo, o dia que for melhor, e você vai depositar na mão de Deus. Pai, eu estou depositando, mas eu quero a minha vitória. Eu não vou mexer, Pai, mas em algo, mas eu quero a sua vitória. E aí você vai para casa e dorme descansado. Ou no outro dia você vai chegar lá e vai dizer: como é que é, Deus? Eu fiz um propósito, eu estou pedindo, eu fiz, e agora estou no meio da campanha e o Senhor não resolve nada? Sabe o
que Deus diz para você que você não confia nele. Porque quando você confia nele, você deita descansada. Você se levanta e não precisa se preocupar. Porque o nosso Deus, Ele não é Deus de coisas pequenas. Tem pessoas que vão pedir, eu sempre falo isso, amados. Eu preciso comprar, eu preciso fazer a obra de Deus. Eu vou fazer a obra de Deus, mas eu não tenho condições, eu não tenho um carro. Ele sai para a rua, para fora da casa dele, olha para a rua e vê um carro velho, tudo quebrado lá do vizinho. Ele diz assim: Deus, eu precisava comprar aquele carro. Me ajuda, abre uma porta e comprar aquele carro. Amados, nós temos que abrir a porta, dobrar nosso joelho e pedir para Deus: eu preciso de um carro novo. Eu quero um carro novo. Eu não quero uma reforma da minha casa. Eu quero fazer uma casa nova. Aí isso se chama confiança. Quando você não confia, você perde coisa velha. Ah, mas eu consegui um carro velho. Você ganhou um carro velho, sabe por quê? Porque Deus dá o que você merece. Você pede grande, mas Ele dá o que você merece. Se a tua confiança é grande, Ele vai te dar grande. Se a tua confiança é pequenininha, Ele vai te dar pequeno. E quantas campanhas você tem feito e não tem dado resultado, você não ganhou nada. Mas é porque você quer no teu tempo. Nós temos que ganhar é no tempo de Deus. É quando Deus tem para dar para você. Amados, quanto tempo eu fiquei esperando para essa oportunidade que eu estou aqui. Quanto tempo, quanta humilhação eu já passei. Quanto eu fui humilhado em congresso, em igrejas que eu fui humilhado. Eu e minha filha parou: pai, eu vou desistir, não vou mais louvar a Deus, vou abandonar tudo. Vi eu e ela embora chorando dessa humilhação. O primeiro trabalho, quando eu gravei o primeiro CD com 6 louvor, eu alegre, faceiro, tinha abandonado a minha carreira de mundão e eu estava servindo a Deus, e eu feliz da vida ali, e servindo a Deus de todo o coração, chorava na igreja, e Deus, eu me entregava totalmente a Deus. E eu gravei meu CD, Deus me abençoou. Quando eu peguei o primeiro CD, eu saí para a rua, não tinha nem capa, madres, não tinha capa. Eu comprei na loja dos camelotes lá na cidade, eu comprei um envelope branquinho daqueles que botava dentro, vinha vender na porta da igreja, faceiro, que eu tinha gravado meu primeiro CD. Eu acho que eu devo ter ainda aí aquele CD. Ia lá na porta da igreja, vendia para comprar cachorro quente, comprar pastel para minha filha, que ainda ela não louvava a Deus comigo, ela era pequena. E eu parceiro, não tinha playback, eu tocava de violão, meus louvores. Aí no outro dia o pastor chegou lá, eu ajudava o pastor em todos, levava equipamento de som, cadeira, tudo eu levava para a igreja, ajudava ele. Um dia ele convidou um outro pastor para ajudar ele a cuidar daquela igreja. E o pastor chegou lá, o pastor todo peitudo chegou lá. Irmão, quando o nego chega se peiteando, fica só mesmo, porque o bicho veio lá de fora. Ele foi mandado pelo Satanás, ele não foi mandado por Deus. Aquele que chega a cabecinha baixa, quietinho, aquele que fala do amor de Deus que você entende, aquele que faz rebuliço dentro da igreja e quebra tudo e pula dessa altura, você cuida. Chegou lá e profetizava, e gritava e pulava dentro da igreja, era só ele. Aí olhou no céu, lá com o violãozinho velho, cantando tudo por metade, faceiro da vida, olhava, não entendia muito em profetizar, não entendia muito, mas eu estava lá. Aí chegou e falou assim para mim: olha, irmão, vou falar uma coisa para você. O teu CD é muito mal gravado. O teu CD, irmão, você vai estragar teu ministério. Pare de vender. Você vai estragar teu ministério. Bem assim falou para mim. Eu saí para a rua e olhei, disse para minha esposa: vamos embora. O culto tinha acabado, peguei o CDzinho que eu tinha lá, botei numa sacola e larguei para casa chorando. Fui chorando para casa e disse: agora eu abandonei isso aqui. Se eu preciso andar dessa maneira, sendo humilhado,
Aí minha esposa falou, não vamos parar, você não vai parar, sabe por quê? Porque quando um não gosta, tem 1000 que gostam. E você não depende daquele pastor para gravar o teu CD nem para você viajar. Vamos seguir firme. E eu segui, irmão. Fui daí, continuei de novo, tocando daquela maneira. Cheguei até esse parei com o pastor lá. O pastor me deu todo o apoio. Aí ele me levava para cima, me abraçava. E é uma glória de Deus. E ali comecei a dar meus passinhos dentro daquela igreja e fui indo. Até quando eu fui gravar o CD com a minha filha. Quando eu fiz o primeiro CD com a minha filha, Márcio, deu testemunho nesse CD. Que ela louva a Deus comigo, que é o primeiro CD que eu gravei com ela. Quando nós gravamos aquele CD, Márcio, eu nem esperava a glória tão grande que Deus ia fazer no nosso trabalho. Foi como se você tivesse vindo largar um foguete. Estourou o nosso trabalho. Em 3 meses, 4 meses, nós vendemos, chegando a atingir mais de 1000 cópias vendidas daquele CD. E nós viajamos, enchemos nossa agenda. O Rio Grande inteiro, a área indígena do Rio Grande inteiro, nós viajamos. Encheu a agenda nossa de janeiro a janeiro. E eu disse, olha aí, ó, glória de Deus. Ao certo dia, passou uns 4 anos, eu estou louvando a Deus num congresso lá, e era uma gravação no DVD do cantor, e convidou eu e a filha para ir lá, seguimos lá, nós estávamos louvando a Deus. Eu nunca mais vi aquele pastor. Só para você entender que quem sobe, para você chegar lá, você vai ter que se arrastar. Mas você vai ir. Não pense que quem humilha você vai passar em branco. Não pense que vai passar em branco, porque o nosso Deus está lá. No livro dele está escrito que o dia que você humilhou alguém, o dia que você falou de alguém, o dia que você jogou pedra na casa de alguém, o dia que você disse que a irmã não presta, o dia que você falou que o irmão não presta, isso está tudo marcadinho lá. E aquele dia eu estou lá louvando a Deus lá em cima de um palco grande assim. Eu e a filha, quando nós descemos do púlpito assim, fundo para baixo, quando eu passei no corredor, esse pastor estava lá, me atacou no corredor e disse, irmão Celso, que glória encontrar você aqui. Mas onde é que você andava que eu nunca mais vi você? Você se sumiu? Eu disse, não, eu estou por aqui. O senhor tem meu número de telefone, só não me ligou, mas eu estou por aqui. Eu estou viajando bastante, mas eu estou em Chapecó. Ele falou, irmão do céu, aquela menininha que estava louvando contigo, a tua filhinha, aquela pequena, aquela. Que glória, irmão. Esse louvor é do teu CD, é do meu CD, é do 4º CD, 3º CD, esse é do 3º CD nosso. Ele disse, irmão, que glória. Eu quero que você vá marcar uma campanha comigo 3 dias para você louvar a Deus na igreja que eu cuido ali no centro. Eu quero 3 dias de campanha com você. Aquele que falou que eu ia para me jogar fora o CD, aquele que falou para mim que era para mim que eu ia estragar meu ministério, teve que voltar lá e pedir para mim louvar na igreja dele. Teve que vir lá e dizer para mim louvar a Deus lá na igreja onde ele cuidava. É para você entender, irmão, o quanto a gente é humilhado dos lugares que a gente vai. Nós saímos de Chapecó, fomos a Veltara, no Rio Grande do Sul, no congresso, fomos contratados para o congresso. Chegamos lá, contrataram uma outra cantora lá também. Chegamos lá, o congresso lotado, 3 dias de congresso. Sexta-feira, para lançamento do nosso trabalho. Sexta-feira, um louvor. Sábado, um louvor. Domingo, um louvor. Só para nós. E os outros cantores, 2, 3. E a cantora 5, 6, 7, 8 tomou conta do congresso. E nós, um louvor. Mas eu quero dizer para você uma coisa. Que nós coloquemos na nossa banquinha de CD lá, da maneira que nós usamos, humilde, do jeito que nós somos. E a cantora, o
marido dela atacava o pessoal na porta, vendendo CD. E a minha esposa sentada lá no cantinho, com a nossa banca, e nós cantamos um louvor só. Irmã, para a glória de Deus, tinha fila na nossa banca. E na dela, ela ficava, ela nem vendia, ela só cuidava assim, a minha esposa vendendo, e ela cuidando, e a minha filha lá, e ela cuidando, e cuidando dos outros, cuidando dos cantores. Era fila na nossa banca, comprando o louvor, o nosso CD. Quando chegou no final do congresso, eu pensei assim comigo, com tantos louvores que ela cantou, com tantas oportunidades que ela deve ter ganhado o triplo do valor que nós, contrato que eles fecharam com nós. Chegamos lá, nós fomos pagar ela a mesma quantia que pagou para nós, pagou para ela. Só que ela usou de uma maneira diferente, como é especial. E eu quero dizer para você que nessa noite, que o nosso Deus não está olhando, irmã, não está olhando para a tua casa, Ele não está olhando para a tua roupa, Ele não está olhando para nada, Ele está olhando para você. Não importa se você veio a pé, não importa se você veio de carrão, não importa se tem 5 CD, Ele abençoa você da mesma maneira, mesmo que você tenha um sonho. O nosso Deus, Ele não olha porque você pensa que é maior, Ele olha para a tua humildade porque você é. E daqui para cá nós nunca mais paramos. Nós temos seguindo, o nosso Deus tem nos abençoado. A minha filha parou, mas o meu trabalho, eu tenho uma agenda lotada, graças a Deus. Nós temos hoje, amanhã, sábado e domingo, nós não paramos nunca. Mas isso é para a glória de Deus. E muitas pessoas pensam que servir a Deus é fácil. É fácil, só chegar na igreja e sentar, não, amado. Nós temos que servir a Deus de coração. Nós temos que, tudo que nós fizemos, temos que depositar para nós ser vencedor. Eu deposito tudo nas mãos dele. Eu deposito. Quando eu não sabia o que era servir a Deus, aí eu não entendi o que era depositar. Eu pensava que era ir lá no banco e depositar. Tem que depositar no banco, não. O nosso Deus, o depósito dele, o cartão que você tem para depositar na conta de Deus, mora aqui, ó, dentro do seu peito. Esse é o que você tem que depositar. Deposita na conta dele e você vai ver o que Deus vai fazer. Ah, mas é fácil sim. Eu vejo muitos cantores de bailão aí de mundão que está aí, amados, servindo a Deus. Eu já estou com 9 anos aí no trabalho de Deus. Mas eu vejo cantor que levou 1 ano, gravou 2 CD. Esse dia eu estava olhando lá mexendo lá no Facebook, estava ele, botou um vídeo dele cantando com uma banda lá no Rio Grande, no bailão lá, fervendo. Eu quero ver a hora que Deus pegar ele, que ele tiver caidinho assim, não adianta ele pedir: Pai, me socorre, Pai, me socorre. Você me fazia de bom, você fazia de tudo. Você pensa que eu sou menor? Eu sou maior. E lá na tua casa, irmã, Deus é da mesma maneira que Ele age. Ele quer ver se você está mesmo confiante nele. Ele quer ver se você mesmo quer uma bênção de verdade com o seu esposo, com os seus filhos, com alguém do seu familiar. Mas Ele está olhando para você, Ele quer ver se você está depositando mesmo. Muitas provas têm vindo na nossa vida para ver se nós desistimos. Deus se afasta um pouquinho só de nós e deixa, para ver se o inimigo entrar no nosso caminho para atrapalhar, para ver se nós vamos desistir. Essas provações que veio sobre o meu trabalho foi para ver se eu ia desistir. Mas aí eu segui firme, a minha esposa foi me segurando, assumindo firme. Aí Deus olhou: não, eu vou derramar mais uma bênção sobre a tua vida, porque você merece. E aí ele depositou. Eu quero testemunhar para você que aqui nós temos mais mulheres, aqui as mulheres, tem mais mulheres do que homens. Nós temos aqui em poucos. Mas eu digo para você que nessa noite, o nosso Deus está preparando o lugar para cada esposo, para cada pessoa da sua família, juntamente com você. Amados, quando eu fui servir a Deus, eu estava caído. O meu casamento
Não tinha mais. Quando eu tinha fama, quando eu viajava, quando eu tinha tudo, quando a situação financeira era boa, eu não olhava para Jesus, irmão. Eu não olhava para Ele. Mas quando eu perdi tudo, quando eu perdi casa, quando eu perdi minha família, quando eu perdi minha empresa, quando eu fui morar na rua, há 9 anos atrás eu morava na rua, Chapecó. Quando eu fui morar na rua, que eu perdi todas as bandas, ninguém mais olhava para mim. Eu era compositor, ninguém mais olhava. As bandas eu chegava, batia nas portas para mim tocar, eles não queriam mais. Você fechou tudo. Eu me separei da minha esposa, eu fiquei por 4 anos separado. E nesses 4 anos eu morei na rua. Esses 4 anos eu morava na rua. Mas um dia um servo de Deus chegou e falou para mim assim: olha irmão, presta atenção vocês que estão aqui. Quem sabe tem alguém que está sozinho, quem sabe tem alguém separado. Quem sabe tem alguém de vocês que tem alguém separado lá na sua família. Quantas pessoas, quando você separa, a primeira coisa que a família diz assim: não dá mais certo, pode abandonar, larga tudo de mão. Irmã, deposita no Deus que tudo pode, e aí você segue firme. Que tudo impossível Deus faz na tua vida. Eu 4 anos separado, chegou o servo de Deus e disse para mim assim: irmão, eu morava na rua, falou para mim: por que tu não vai para a igreja, irmão? Deus tem algo para você. Deus quer mudar a tua história. Deus tem algo maravilhoso para você. Você está separado. Não é vida você viver dessa maneira. E começou a pregar para mim. Eu não entendi ainda as bênçãos de Deus. Até que um certo dia ele disse para mim: irmão, segunda-feira é o dia do empresário falido na nossa igreja. Porque hoje o ministério que nós somos da Assembleia de Deus. Mas eu quero dizer para você, irmão, eu sou de Jesus. Eu aplaudo, eu grito, eu pulo. Eu não olho, eu não sou fechado. Eu sou assembleiano, mas eu sou aberto para Jesus. Muitos dizem: eu acho que o irmão não é da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é de outra maneira. Eles são avivados, né? A Assembleia de Deus é mais... Irmão, vai falar com a tua esposa e volta a morar com ela. Deus tem uma bênção para você. Segunda-feira tu vai na igreja com ela. Vai ter um milagre para você lá. Eu saí lá de onde é que eu estava. Pensei, falei com Deus naquele momento. Eu vou lá falar com a minha esposa. Ela morava em Chapecó e eu morava em Porto Alegre. De lá eu vim embora para Chapecó. Ela veio embora com as crianças. Quando eu separei, ela veio embora. O que eu tinha terminou tudo. De tudo que eu tinha, a riqueza terminou. Ficou só com uma casinha velha podre, os pedaços. Ela vendeu lá e veio embora. Eu vim para Chapecó, daí atrás dela. Porque a menina era pequena. Enquanto eu via as filhas, eu estava feliz. Quando eu não vi mais, aí eu desabei. E aí eu vim embora. Fui lá no bairro onde ela estava e falei com ela: olha, minha esposa, eu vim aqui falar contigo. Nós temos separado todo esse tempo. E eu estive pensando hoje em voltar a morar contigo. E nós criar nossos filhos e tentar o resto da nossa vida nós ser felizes. Porque não está dando mais certo sozinho, você está aí passando dificuldade. Eu quero criar nossa filha junto. Ela falou: você fez uma mudança na tua vida? Eu disse: eu fiz. Ela disse: então pode voltar. Eu fui lá onde é que eu estava e peguei uma sacola de roupa suja, tudo embolado, e vim embora. E vim para casa com ela. E o milagre aconteceu naquele dia. Nós fomos para a igreja na segunda-feira, que era o dia do empresário falido. Quando eu entrei na igreja, Deus já tinha mudado a minha história. Quando eu entrei dentro da igreja, aceitei Jesus no mesmo dia. E Deus restaurou a minha situação. Eu fiz uma campanha de 7 segunda-feira e em 4 segunda-feira, que deu um mês bem certinho,
o nosso casamento estava uma bênção que está hoje. Amados, eu voltei para dentro da minha casa das 4 semanas, nós parecia que nós éramos 2 namorados. Eu perdi meu casamento porque eu era um homem muito bêbado. Eu morava na rua bêbado. Eu vivia viajando, eu não parava em casa, eu saía quinta, voltava segunda com as bandas e chegava em casa sem dinheiro, bêbado, sujo. E ela em casa me aturando. E ali, naquele dia, eu me libertei de tudo. E aceitei Jesus. Eu e a minha filha se batizamos. Eu digo agora, a partir de hoje, eu quero trabalhar para Jesus. Quero que Deus mude a minha história. E Deus mudou a minha história. Hoje, amados, nós temos aí, vai fazer 9 anos de trabalho na obra de Deus. E 9 anos que nós voltamos a morar junto. Hoje, eu não saio sem ela. Eu não entro em restaurante nenhum sem ela. Eu não viajo sem ela. Tudo é com ela, é meus filhos e minha família. Tudo é com ela e meus filhos. Hoje, aquele morador de rua que tinha lá não é mais morador de rua. Hoje eu tenho a casa do meu sonho. Hoje, amado, eu tenho a minha empresa. De novo, que Deus... O pastor falou no dia que ele me pediu para mim voltar a morar em casa. Ele disse para mim, olha, irmão, você vai gravar mais CD que você tinha antes. Você vai ter 10 material mais que você tinha. Você vai ser muito feliz. E vai ter pessoas que vão parar para olhar para os teus carros. Eu disse, meu Deus do céu. Eu não tenho nem R$1 para me comer um pão hoje. Ele me dizer que eu vou ter mais carro, vou gravar CD, vou ter empresa, vou ter casa. Quando? Mas é porque eu não confiava naquele que tudo pode. E aí quando eu depositei na mão dele, hoje tudo que ele profetizou naquele dia na minha vida, eu estou vivendo hoje. Eu estou vivendo hoje. A minha casa, a minha família, a minha empresa, meus filhos são uma bênção na obra de Deus. E aqueles que diziam para mim lá atrás que casamento depois que passou 1 mês, 2 meses não dá mais certo. Não dá certo quando você não deposita nas mãos de Deus. Quando o teu projeto é outro. Quando você se acostuma por um lado um galho para o outro, aí não dá certo. Mas experimenta ficar paradinho ali no galho para você ver. Trepa num galho de uma árvore lá e fica lá, vai até a ponta. E fica quietinha. Você pode ficar 1 ano ali que ele não quebra. Mas também fazer assim para você ver se ele não vai quebrar. O nosso casamento, a nossa vida, a nossa situação financeira é assim. Experimente deslizar um pouquinho da situação financeira que você perde tudo. E na obra de Deus é o mesmo jeito. Experimente você um dia fazer uma campanha e você quebrar com a campanha e não querer mais ver. Vai chegar no dia da campanha, a pastora está aqui olhando na porta. Ah, eu fiz 3 dias de campanha. Você está lá na tua casa, não está se preocupando, a pastora está preocupada. Porque com Deus o que você trata, você tem que cumprir. O nosso Deus, ele não é de brincadeira. Nós podemos mentir. É para o pastor, mentir para o pai, mentir para a mãe. Mas para Deus não adianta, você não mente. Nós estamos debaixo da promessa. Se coloque em pé, igreja. Aleluia. Eu nessa noite estou muito feliz por essa oportunidade.